Muito bem. Retomando o nosso estudo de hoje, o livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira, capítulo 7. Nós vamos aqui para a segunda parte do nosso estudo. Aqui é importante lembrar, que nós vemos, aqui agora uma observação mais técnica, nós vemos que a forma como André Luiz traz para nós esses relatos é exatamente da forma como anteriormente ele, nos outros livros, ele também relatava. O que nós vemos aqui, a diferença é que é por outro médium. Então nós vemos aqui as características do mesmo espírito com dois médiums diferentes. Nós vemos que não muda a forma como André Luiz vai relatando, e de tudo aquilo que a gente já estudou dele, percebe mesmo que é realmente esse espírito. Brás colocou nesse livro, ficou parado em um capítulo bastante tempo. Não, Brás, esse aqui é o nosso segundo encontro desse capítulo, ele é grande. O capítulo 7, ele tem acho que 17 páginas. Então a gente parou aqui numa parte e a gente segue em outra. Bom dia, Chaconete. Mas vamos lá. Bom, nós vimos então, no nosso encontro anterior, depois que André Luiz, o irmão Félix, e também Neves, eles estavam na casa de Cláudio, fazendo ali aquela observação sobre o próprio Cláudio, sobre aqueles espíritos próximos. E depois então eles passaram a conhecer Marita, que era aquela jovem triste, que se encontrava naquele quarto, e aí então André Luiz trazia para nós aqui o relato sobre a experiência dela, que ela era uma segunda filha do casal da Dona Márcia e do Cláudio. E depois então, lembrando que Cláudio era pai de Marina, que era aquela com quem Nemésio tinha relação, tinha um relacionamento. E aí então foi feita, depois de toda a criação e tudo mais, foi feita a revelação de que ela era uma filha adotada. A mãe dela, Aracélia, havia cometido suicídio assim que ela nasceu, então a Marita foi adotada por esse casal, tratada como filha até ali por volta de 11 anos de idade, quando então, após a formatura da escola, ela recebeu essa revelação e a partir dali então mudou completamente o modo como ela se sentia e o modo como ela era tratada pela mãe e pela irmã, mas continuava sendo amada pelo pai, que era o Cláudio. E o que a gente percebia, aqui nós vimos aqui então, nessa passagem, vou aqui só retomar para a gente poder lembrar, dizia assim para nós, que ela se encontrava solitária ali, sozinha em assuntos do seu sexo. Mãe e filha empenhavam-se deliberadamente, mãe e filha nesse caso, Dona Márcia e a Marina, que era a única filha legítima do casal, legítima biológica do casal, Mãe e filha empenhavam-se deliberadamente na abstenção de qualquer parecer quando se tratasse das incertezas dela na escolha de figurinos. Deixavam-na à revelia de qualquer assistência nos cuidados de que uma jovem deve a si mesma, embora Dona Márcia, de quando em quando, a escutasse com ternura maternal, em tudo o que se referia às suas indagações de menina e mulher, necessitada de instrução para a vida íntima. Quando sobrevinha a possibilidade de intercâmbio afetuoso, certificava-se de que a esposa de Cláudio possuía vasto patrimônio de compreensão e carinho, abafado sob o peso das conveniências e convenções, semelhando o tesouro enterrado nas raízes de sólido espinheiro. Aproveitava-se dessas horas de efusão entre ambas, exibindo-lhe todas as dúvidas e perplexidades que se estancavam na imaginação, aguardando a brecha propícia. Dona Márcia figurava-se largar distâncias e respondia-lhe entre beijos, demonstrando vivamente que o lume da dedicação e da confiança de outros tempos não se lhe arrefecera no coração. Sorria, encantava-se.
Expandia-se-lhe a meiguice maternal em apontamentos sábios e doces. Suprimia-lhe a incipiência no trato com os problemas começantes da vida feminina, dando-lhe a impressão de haver reencontrado a mãezinha que acreditara possuir ao pé do berço, quando aquelas mãos belas e finas, agora distanciadas, lhe afagavam a cabeleira. Entretanto, o momento luminoso escoava-se rápido. Marina chegava e turvava-se o ambiente. Assistia espantada à transformação que se operava de improviso. A interlocutora comprazia-se num espetáculo de personalidade dúplice. Então, o que nós vimos aqui nesse trecho é que quando elas estavam sozinhas, Dona Márcia e Marita, havia uma relação bastante afetuosa entre elas, uma relação bastante atenciosa por parte da mãe. Mas quando a Marina chegava, a filha, as duas então se juntavam numa mudança de personalidade de Dona Márcia, se tornando aquela mulher distante, aquela mulher sarcástica, irônica, diferentemente do que acontecia quando elas estavam sozinhas. Então nós vemos aqui que Marina era ali um ponto de desequilíbrio na relação delas. E Marina era sim aquela grande irmã até o momento em que houve aquela revelação. E aqui a gente lembra que Marita, ela tinha aqui por volta de 20 anos de idade. E também aqui a Marina tinha uma idade semelhante, talvez um pouquinho mais velha. Ocultava-se a mãezinha espiritual, afável e acolhedora, e aparecia Dona Márcia, avalentoada e cortês, na atmosfera psíquica. Inventava, de repente, alguma atividade em aposento vizinho, dava-lhe incumbências à distância a fim de apartá-la, assumia áreas diferentes. Queixava-se subitamente de dores que até então jaziam ignoradas. Ante a reviravolta, analisava o reverso do quadro. Ambas unidas, completavam-se em pequeninas torpezas para deprimi-la, humilhá-la. Diminuta mancha no vestiário constituía razão para sarcasmo. Ligeira indisposição orgânica atraíra-lhe complicada série de admoestações jocosas e indiscretas. Concediam-lhe raramente a honra da companhia para as compras no centro. E se as casas comerciais visitadas não dispunham, eventualmente, de recursos mobilizáveis na entrega das encomendas, não se pejavam, mãe e filha, de carregá-la com pacotes diversos, exercitando crueldade risonha nos pejorativos com que lhe agravavam o constrangimento e a subalternidade. Dona Márcia e Marina juntas à frente dela significavam provação inqualificável que lhe competia aguentar em silêncio. Nesses instantes, sentia o coração descompassado, em desconforto indizível, como se estivesse encantoada num teste de tolerância e paciência, perante examinadores que lhe avaliavam as reações entre o xiste e a impiedade. Então aqui ela se sentia isolada, esse encantoada, é como se ela ficasse isolada num canto, sendo observada por pessoas que faziam ali julgamentos com impiedade, e também com esse sarcasmo. Cedo percebeu que a irmã, filha única, não abriria a mão de ínfima parcela dos mimos caseiros de que se dispunha a senhora, de que se supunha a senhora. Dominado o segredo de sua origem, que quando foi revelado que ela era adotada, modificara a conduta para com ela. Tramava motivos para biografá-la nas conversações com as amigas, suprimindo previamente quaisquer dúvidas suscetíveis de ocorrer com relação às duas no meio social. Criticava-lhe os gostos, as atitudes, e a genitora não fazia mistério na tomada de posição. Então, apesar de tudo, Dona Márcia ficava ali defendendo a filha. Então, via-se ali uma péssima influência que a filha exercia junto à mãe contra a Marita. Pois é, Bras, imaginar como é essa pressão constante, quantas e quantas famílias, quantas e quantas relações se mostram desse jeito.
A pessoa vai se deprimindo, né, perdendo ali completamente o equilíbrio. Em separado, bom dia, Eliana. Em separado, não vacilava a ceder-lhe a ternura que vinha do passado, enriquecida talvez pela compaixão que ela, moça pobre, inspirava no presente. Então a mãe se tinha ali, né, sempre uma atitude diferenciada, carinhosa, quando elas se encontravam sozinhas, né? Isso, porém, exacerbava-lhe a secura. Ansiava repouso em dedicações estáveis. Pesava-lhe a solidão sem qualquer parente consanguíneo que lhe disputasse os vínculos da amizade. Mensagens aos familiares de Aracélia nunca mereceram resposta. Informações procedentes da remota cidade em que a sua mãe nascera inteiraram-na por fim de que todos eles haviam demandado outras regiões do país, apetecendo melhor sorte. Retinha suficiente autocrítica e discernia a situação. Estava só. Marita, que conjeturava reaver lembranças por impulso deliberado, franqueou o propósito de recrear-se para dar conta de si, como quem se propõe a alijar por momentos a carga que transporta, a fim de interrogar-se quanto aos empeços do caminho. Então aqui ela buscava ali, né, alguma distração nas suas atividades, já que esses pensamentos todos estavam sendo estimulados por André Luiz e por Neves, né, para que ela então ali trouxesse à tona, né, todas as experiências, as ideias, os sentimentos que faziam com que ela se encontrasse naquele estado tão triste, tão doloroso, né, em que ela se apresentava. Então ela deu ali aquela distraída. Afrouxamos com naturalidade a observação aguda com que lhe acompanhávamos a exposição silenciosa. Aqui então, quando André Luiz fala que afrouxava essa observação aguda, quer dizer que eles pararam então, deram aquela folga, né, para não ficar ali mexendo naquelas ideias naquele momento que ela estava revivendo, né? Então a gente percebe como a influência dos espíritos nessa sondagem das nossas ideias, como nós somos vulneráveis a ela, né? Principalmente aqui nesse caso, a gente lembra que André Luiz, quando ele iniciou essa sondagem, ele transmitiu para ela aquele sentimento de segurança, de confiança, para que ela então abrisse os seus pensamentos para um objetivo nobre, e não simplesmente para poder fazer ali uma mera especulação ou fazer ali uma mera sondagem a título de curiosidade. Então vemos ali que esse intercâmbio mente a mente, nós temos aqueles que induzem e aqueles que são induzidos, como é o caso de Marita aqui, que cedia aos impulsos de André Luiz, né? E continua aqui para nós. Aliviada, indagou de si mesma se não fora o insulamento a causa de exagerar tão cedo a necessidade de companhias diferentes das que lhe traçavam no lar o estreito círculo de provas. Então, aqui ela buscava, né, ela tinha essa necessidade de novas amizades, de novas relações, e ela se perguntava se não era por causa desse ambiente tão hostil nesses 9 anos, que depois que houve essa revelação, que fazia com que ela desse muito mais atenção para as relações externas do que interna, já que internamente ela tinha ali todas essas dificuldades. Encerrada nos pensamentos que lhe armavam as fantasias e receando exteriorizá-los pelo temor do ridículo, recolhera a evasão. Ave cansada pelo exercício prematuro das próprias asas, inquiria por que se lhe recusara alimento afetivo no ninho, onde conseguira distendê-las. Antes, porém, que se acomodasse em algum esconderijo da mente, para fixar-se em contristações inúteis, solicitamo-la a que viesse, por gentileza, em apoio da análise que empreendíamos, no intuito de auxiliá-la e protegê-la. Então voltaram ali àquele serviço de investigação, né, das experiências que ela vivenciava, então
recomeçou aqueles estímulos e aí então as ideias começaram a reaflorar. Docilmente, retomou as elucidações interrompidas, relacionando os primeiros dias da atividade na profissão de comerciária a que se a fizera. As rememorações externavam-se em jorro, né? Então assim, as ideias começavam a, né, as lembranças começaram a brotar ali com facilidade, mostrando ali, né, o início do trabalho profissional que ela exercia. Entremostrou-nos o movimentado estabelecimento comercial em que Cláudio lhe obtivera a função de balconista. Pequeno mundo da preferência feminina, bijuterias, perfumes, tecidos leves, roupas feitas. No dia imediato àquele em que o pai adotivo lhe trouxera da rua um bolo enfeitado com 17 rosas pequenas para comemorar-lhe o aniversário, entrara em serviço. De começo, tudo hesitação e novidade. Vira-se depois atirada aos embates do sentimento. Ligações novas, ideias renovadas. Aliciara relações confortadoras, expandiram-se-lhe os interesses, permutava confidências, conquistava simpatias. Então aqui é natural que a gente viu, né, as experiências que ela começou a vivenciar depois de começar a trabalhar, gente nova, ideias novas, experiências novas, né, saindo do modo como ela vivia, né, daquele cativeiro que ela tinha dentro do lar, vivendo aquela situação tão dolorosa. Então, para ela, um mundo novo começava a se abrir. E como sendo um mundo novo, né, um mundo novo com inseguranças, com novidades, com deslumbramentos, com temores, né, aquilo tudo natural que todo mundo vivencia. E que é interessante perceber como André Luiz ele vai construindo o perfil dessa nossa personagem, mostrando exatamente toda a trajetória dela e os detalhes, né, daquilo que constitui agora a personalidade atual. A imaginação agora se lhe excitava em descontrole, sugerindo-lhe adornar-se com esmero, de modo a se destacar diante do herói que lhe viria, de certo, governar um império emotivo, oferecendo-lhe um lar, pedaço de paraíso, em que pudesse anestesiar o coração, desoprimir-se e achar a felicidade. Então ela começava agora a fantasiar que viria o príncipe encantado, e ela começava então, né, a meio que se preparar para isso, né, a se vestir melhor, a se produzir melhor, né, que vai que ela encontra ali o cavaleiro encantado dela. Porque a ideia, né, do lar, daquele paraíso, da felicidade, né, aquilo que todo mundo deseja. E nessa fase de adolescência, né, por volta dos 17, 20 anos de idade, essas ideias florescem com muito mais intensidade. Menina bisonha é aquela inexperiente, né? Circunscrevia até então todos os acontecimentos em matéria de amor aos romances em que cinderelas anônimas acabavam em deslumbramento nos braços de príncipes que as arrancavam da obscuridade para a glória. Entusiasmava-se com novelas e filmes que terminassem pelo altruísmo coroado ou pelas supremas aspirações humanas convenientemente atendidas. O destino, entretanto, escarnecera-lhe a inocência. Então ela era aquela jovem deslumbrada, romântica e tudo mais, mas a realidade acabava sendo bastante dolorosa, porque essa inocência, essa busca que ela tinha por essa felicidade, por esse encantamento, né, por esse príncipe encantado, ela acabava também se envolvendo, né, com outras pessoas, mas dentro de uma realidade completamente diferente daquela que ela vivenciava dentro do seu mundo íntimo. Comparava o contato da vida prática a podão implacável que lhe talara todas as flores no jardim de sonhos juvenis. Então a vida cotidiana era muito diferente da vida romântica que ela imaginava. E esse podão, né, aquele instrumento de poda, né, cortava todas esses sonhos que ela tanto desejava realizar. A princípio, a desilusão conturbara-lhe o ânimo, através de um colega que a obsequiava, repetidamente com entradas de cinema.
Conhecia-lhe a noiva, professora jovem e distinta, que se lhe afeiçoara ao convívio. Então ela começou aqui a se aproximar de um colega que tinha uma noiva, com quem ela tinha ali uma boa relação, que ela tinha ali, né, uma amizade com ela. Que mal em se verem juntos para uma fita simpática de vez em vez. Iniciaram-se os momentinhos de encontro fraterno, intimidade dos minutos propícios, Copacabana aqui e ali, um cafezinho de bar nas horas de vento frio, um sorvete na praia quando o calor vinha forte. Mera camaradagem, amiguinho fazendo o papel do irmão que não tivera. Veio, porém, a noite em que ele se apresentou transtornado. Chegara sem a noiva, que se dirigira a Petrópolis. Acontecimento natural, um quanto raro. Nada prenunciava sucessos desagradáveis, nenhum motivo de inquietação. Conversaram pacificamente nas areias do Leme. A lua nascera, plena, inspirando-lhe pensamentos mansos e alegres, enquanto se expunham ao sopro refrigerante do mar. O trabalho na loja fora banho de suor copioso no dia cálido. Falavam acerca de freguesas apressadas, mencionando clientes ásperos, riam-se despreocupados ao jeito de colegiais no intervalo das lições. Ele, no entanto, começou inesperado, reportando-se a medidas. A fita métrica, a seu parecer, não satisfazia de todo em casos determinados de atendimento. Necessária a adoção de recursos psicológicos para tranquilizar compradores inquietos quando se interessassem simplesmente por fragmentos de rendas ou passamanes. Aqui fala sobre ele, né, na loja, né, vendendo ali aqueles produtos. Muitas vezes ele precisava de um jogo psicológico para poder vender um pouco mais e tudo mais, né? Nisso pediu-lhe a mão pequena para confrontá-la com a dele e, respondendo, espalmara a destra sem qualquer prevenção. Assustou-se ao sentir-lhe a mão hirsuda e máscula, comprimindo-lhe os dedos. Intentou desencilhar-se. O rapaz, contudo, fez-se claro nos propósitos infelizes. Puxou-a num gesto brusco, de encontro ao peito, gaguejando declarações. Na vertigem da pessoa atingida pelos efeitos de um raio, em momento de céu aparentemente azul, quis gritar, reclamar socorro, mas o sangue turbilhonava-lhe na cabeça. Impiedosamente submetida àqueles lábios que se colavam aos dela, desfaleceu por segundos. O hálito sedutor do primeiro homem que a retinha, submissa, destilava o magnetismo da serpente quando hipnotiza o pássaro confiante. O desmaio, no entanto, durava um instante só. A profunda e invencível reação da feminilidade unida à consciência surgiu rápida. A noção de responsabilidade relampegueou-lhe no raciocínio. Bastou isso e o impulso sexual esmoreceu, neutralizado. Ideou a imagem da amiga ausente, compreendeu todo o perigo a que se expunha. Inspirava, sim, a ser mulher de um homem, companheira de alguém que lhe fosse companheiro. Compenetrava-se com humildade da sua condição de criatura humana, moça sequiosa de afeto, prelibando emoções da maternidade, mas não concordaria com o próprio aviltamento em deslealdade ou devassidão. Apelou para todas as energias de que se reconhecia capaz e, tocada de súbita resistência, arrojou longe o perseguidor que lhe pressionava o busto tremente. Desembaraçada, o pranto explodiu-lhe quente e doloroso. Interpelações da alma sincera estouraram, contundentes e francas. Onde os compromissos do noivado? Que fazia da jovem correta que lhe empenhara o destino? Trazia, assim, o coração rolando tão baixo? Não possuía, acaso, mãe e irmãs,
para as quais exigia valimento e respeito? Lívido e atarantado, o colega escusou-se, asseverando, impudente, que não a supunha meninota antiquada. Estava comprometido, noivo há meses. No entanto, sublinhou o cínico, a seu modo de ver, era muito natural que ele e ela, Marita, ainda jovens, desfrutassem o tempo, acrescentando ainda, em sua filosofia desabusada, que todo viajante consciente, embora conheça o caminho certo, é livre para saborear os frutos que pendam de plantas erguidas à margem. Zombou-lhe das lágrimas e retirou-se gargalhando sarcástico, para depois hostilizá-la em serviço. Ocorreram outros impedimentos e tentações. Então aqui é a primeira experiência que ela teve com esse rapaz, com esse colega de trabalho, já trazendo a primeira decepção no campo afetivo, no campo amoroso que ela tanto idealizava. O sobrinho do chefe, bonito, rapagão, recém-casado, insinuara-se, começando por um presente de aniversário e terminando por solicitar-lhe a colaboração no escritório, onde pretendeu arranjar-lhe atitudes inconfessáveis, angariar inimigo novo e amargar a preterições. Então aqui mais uma situação em que ela já também vivia ali o outro constrangimento dentro do ambiente de trabalho. Enquanto isso, observava que Marina se alterara sensivelmente. Favorecida pelo devotamento materno, alcançara diploma de contadora, situando-se com manifestas vantagens. E, de certo pelo motivo de ganhar expressivas somas na profissão, sustinha desajuizadamente prodigalidades e excessos. Figurinistas de prol, penteados extravagantes, bebedeiras e tafulices. Nesse ponto das confidências mudas, o vulto de um jovem raiou nítido. Ao estampá-lo na paisagem dos mais recônditos pensamentos, transfigurou-se a castigada criança. Então, enquanto aqui Marina, nesse caso, começava ali a ter uma certa ascensão na profissão e ter ali as facilidades de um bom salário e tudo mais, né? E ao mesmo tempo ela, então, enquanto ela alimentava expunha aquelas lembranças todas, apareceu a imagem então de mais uma nova personagem agora. É esse rapaz que fez com que ela, um jovem, né, com que ela mudasse completamente aquele panorama triste e sombrio que ela lembrava, para trazer assim aquele sentimento agora, né, de alegria. Desanuviou-se-lhe o firmamento íntimo, queixas arredadas, apreensões esquecidas. Clareou-se a aura de tal modo, ao refletir o rapaz, que o fenômeno induzia as mais belas apreciações do entusiasmo poético. Vaso pensante que incorpora o privilégio de esculpir-se em alinhar-se à vontade para encerrar a flor predileta. Lago consciente mantendo a faculdade de esconder de inopino todos os detritos de suas águas, metamorfoseando-se em espelho suave e cristalino para retratar uma estrela. Então André Luiz traz aqui, de uma forma tão poética, a mudança que ela teve no quadro mental dela, né? Então aquele romance, aquela beleza começou a surgir simplesmente pela lembrança desse rapaz. Marita amava o escolhido com a firmeza da árvore que se levanta sobre a raiz principal de apoio, com a abnegação das mães que preferem morrer felizes no sacrifício extremo, se for essa a condição para que os filhos queridos logrem viver. Enlevado com o painel que se figurava, qual retábulo vivo, incutindo respeito religioso, interroguei-me quanto ao lugar onde teria visto o quadro idêntico. Jovem mulher plasmando aquele rosto no campo mental. Então aqui André Luiz ele comenta que via realmente que aqueles sentimentos, as lembranças que ela mostrava com relação a esse rapaz, era algo belo de ser apreciado. Era algo sincero, algo realmente ali verdadeiro para ela.
Mas o detalhe foi que ele percebeu que a imagem daquele rapaz não era a primeira vez que ele via. Ele já tinha percebido isso numa outra situação que ele não se lembrava. Vasculhei a memória e identifiquei-o. Era o adolescente cujo semblante repontava nos pensamentos de Marina, senhorando-lhe o coração de parceria com Nemésio. Aí então a gente volta um pouquinho, só para a gente reconstruir esse quadro. Nós vamos lembrar que Marina, ela tinha uma relação com Nemésio, né, que era o marido de Dona Beatriz, a nossa personagem que estava ali à beira da desencarnação, mas que ela estava com ele, com Nemésio, muito mais por conveniência do que por sinceridade. Porque com ele, um homem maduro, bem estabelecido, né, ela tinha ali todas as regalias e facilidades, mas a gente lembra que nos capítulos anteriores mostrou que Marina, ela trazia no coração um outro homem por quem ela tinha realmente um verdadeiro sentimento. Então ela estava dividida entre o Nemésio e esse outro rapaz. E Marita, que nós vemos agora, também tinha os mesmos sentimentos por esse outro rapaz. Então começava ali a formar uma trama de pessoas envolvidas afetivamente em relações familiares, né, numa verdadeira confusão. Vamos lá então. Então André Luiz se lembrou desse rapaz quando Marina, então também da mesma forma, quando ele fazia ali aquelas sondagens com Marina lá na casa de Nemésio, percebeu que ela se encontrava ali presente com um, mas com um pensamento em outro. Ambas as meninas jaziam espiritualmente emanadas por ele por laços idênticos. Cruzavam-se-lhe as preferências, sócias de análogo destino. Relanceei o olhar sobre Neves, que me espreitava atento, e exercitando-se em serviço de análise psíquica, percebendo-lhe a fase transita de mágoa. Bastou recolher o sinal e aproximou-se impulsivo, segredando-me transtornado. Ainda não nos entendemos devidamente. Você sabe quem é este? É meu neto, Gilberto, filho de Beatriz. Articulei breve aceno, rogando-lhe aguardar ensejo que fosse vantajoso à conversação, e graduei dentro de mim os efeitos do impacto emocional. Então aqui antes, né, só para a gente lembrar, que Marina, ela tinha ali uma relação com o Nemésio e ao mesmo tempo tinha ali uma paixão profunda pelo filho de Nemésio. Então ela estava envolvida com o pai e com o filho, enquanto Marita se encontrava também envolvida pelo filho, Gilberto. Enquanto isso, André Luiz ele começa aqui agora, né, ele já começa a falar dele próprio, que diante daquela situação ele começou também a sentir o efeito porque ele tinha se afeiçoado a Marita, né, naquele sentimento de pai por uma filha. E ele começou a sentir os efeitos disso, perceber que ela gostava de um rapaz, mas ao mesmo tempo ela sofria por isso. Então ele começou também a sentir o efeito dessa, já não era mais aquele terapeuta que observava, ele começou já a se envolver emocionalmente com a situação que começava então a se desenrolar. E ele colocava, eu que me abeirara daquela atormentada criança, imaginando-me na posição de um pai socorrendo uma filha, soptei a custo o espanto que me assaltava para não tresmalhar-me na inconveniência da paixão destrutiva. Então é exatamente o que ele coloca aqui. O espanto com que ele se viu diante dessa revelação, ele teve que se esforçar para não deixar que esse sentimento de compaixão se tornasse destrutivo. Porque aí, do contrário, ele perderia, assim como aconteceu, como nós vimos, com o próprio Neves, né, que de grande terapeuta que era no mundo espiritual, no momento em que ele se envolveu com a situação da esposa, do genro e tudo mais, ele perdeu completamente ali o senso de terapeuta e se tornou mais uma personagem envolvida naquele quadro complicado. Então André Luiz aqui ele começou a fazer esse esforço exatamente para evitar cair nessa mesma situação.
Não sabia de que modo o pesar me doía mais, se ao refletir em Marina, a dividir-se entre pai e filho, ou se ao concentrar a atenção naquela moça triste, profundamente lesada nos tesouros do sentimento. Estanquei no íntimo as impressões que me sensibilizavam e prossegui pesquisa adiante. A muda confissão da jovem avançou em reminiscências vivas e francas. Conhecera Gilberto precisamente há 6 meses no gabinete do chefe. Ela prestava informações de serviço. Ele representava os interesses do próprio pai em negócios alusivos à venda de imóveis. Com que deslumbramento lhe receberam os primeiros olhares afetuosos e indagadores. Elos de intensa afinidade passaram, desde então, a jungi-los um ao outro, sem que lhe fosse possível justificar a sede crescente de comunhão que a dominava. Para surpresa maior, na excursão inicial que lhes precedera a série de passeios e entretenimentos felizes, soubera satisfeita que Marina, recentemente empregada, se fizera contadora da firma em que o genitor dele se destacava como sendo a figura mais importante. Riram-se da coincidência com a ingenuidade de 2 crianças. Marita confiara-se a ele integralmente. Amava-o, sentia-se amada. Então aqui ela comenta que foi muito interessante, ver ali que Marina trabalhava com eles, uma agradável coincidência até então, Desde que lhe apoiara ao braço, pronto para enlaçá-la e protegê-la, mais vastos horizontes se lhe descerraram a alma. Tolerava as alfinetadas do cotidiano, transformando-as em notas de perdão e alegria. A natureza desvendava-lhe os encantos novos. Admitia que outra luz se lhe acendera nos olhos, permitindo-lhe descobrir a beleza do mar. Detinha, sem explicá-la, certa música nos ouvidos para assinalar, contente e embevecida, as ternas arengas das crianças e das vozes dos passarinhos. Desligara-se do calvário doméstico. O tempo voava doce ao coração. O amor correspondido anestesiara-lhe a sensibilidade. Nenhum peso a carregar, nenhuma noção de sacrifício. Então, na verdade, aqui o que ele coloca é que Marita, então, com esse amor por Gilberto e ser correspondido com essas promessas de futuro e tudo mais, o sol brilhava mais, os passarinhos cantavam, o mundo era belo, completamente apaixonada. Dera-se a Gilberto, copiando a passividade da planta que se rende ao cultivador, da fonte que se entrega ao sedento. O filho de Nemésio Torres prometera-lhe casamento. Falava do futuro risonho, suscitava-lhe sonhos de maternidade e ventura. Para fazê-la integralmente feliz, apenas aguardava a melhoria econômica que adivinhava perto. Apesar de tudo, tinha agora o coração farpeado, abatido. Convencia-se de que Gilberto se enfastiara, que ambos, precipitados à fonte de prazer, havia colhido, antes do tempo, a flor da felicidade que parecia frustra. Então aqui ela começava a sentir já que a relação entre eles começava a se modificar. Gilberto já não era mais o mesmo, achavam que todo aquele fogo da paixão já começava a se transformar, já começava a diminuir. Marina adiantara-se, sempre Marina. Na véspera, surpreendera a irmã e Gilberto num colóquio que não deixava dúvidas. Ouvira-lhes a conversação impregnada de ternura ardente, sem ser pressentida. Então aqui a gente viu que o que eles observavam naquele momento dos pensamentos de Marita, no dia anterior ele tinha então flagrado Marina e Gilberto naquela conversa mais íntima. Nesse ponto das lembranças amargas, ao ponto de ave repentinamente ferida, estirou o corpo desgovernado, abandonando-se a lágrimas convulsas. Então aqui nós terminamos o capítulo 7,
trazendo para nós então aqui o desenho de tudo aquilo que ela vivenciou, desde o início da sua jornada, né, como criança, como adolescente, as frustrações e decepções na família, depois dali as suas relações sociais, as suas relações amorosas, até chegar no dia em que eles estavam ali fazendo essa sondagem para acompanhar as ideias, né, do porquê dela estar naquela condição. E aí lembrando também que Félix, né, que era ali o orientador daquele trabalho, ele tinha ali uma relação especial com aquela família, né, principalmente com Cláudio, que nós vimos ali, antes que ele voltasse para suas atividades lá no grupo de trabalho, onde ele era responsável. Então aqui nós tivemos nesse capítulo 7 uma descrição geral do quadro de Marita. Nós vamos agora aqui para o capítulo número 8, para a gente começar a ver agora o que André Luiz e Neves farão a partir desse estudo que foi feito sobre os sentimentos de Marita e de que forma que poderiam ajudá-lo. Já que, lembrando, né, que no quadro anterior, no outro capítulo que nós estudamos, o irmão Félix ele pediu que André Luiz e Neves se ficassem ali à disposição daquela família, ajudando tanto quanto possível, não num compromisso oficial, né, mas num auxílio que eles poderiam oferecer para o irmão Félix para poder ajudar, né, na melhoria, na mudança do quadro que eles observavam naquela família. Capítulo 8. Rematar os apontamentos que me propunha alinhar e reconhecendo que a paciente chorava em prostração, visivelmente distanciada do exame que me fora permitido desenvolver, Neves perguntou se podíamos trocar entendimento rápido. Como não? Né? Então, aqui eles começariam agora a conversar sobre aquilo que foi observado. André, inquiriu ele, sem ocultar a perplexidade, que vem a ser isso, meu amigo? Você percebeu? Meu neto, o moço é meu neto. Onde estamos? 4 criaturas enoveladas. Mulher entre pai e filho, um rapaz entre 2 irmãs. Ignorava o que vemos. Há dias tento confortar minha pobre Beatriz, só isso. Não fazia a menor ideia das perturbações que a rodeiam. Ah, meu amigo, como pai, estaria agora mais consolado se a visse agonizando numa casa de loucos. E apontando Marita, essa moça disse a verdade toda? Neves, acentuei, você não desconhece que determinado grupo familiar se define como sendo um engenho constituído de peças diferentes, embora ajustadas entre si para a função que lhe cabe. Cada um deles que o integram é parte das realidades que se entrosam no conjunto. Marita foi sincera, expôs o que sabe. Ela é um pedaço da verdade que procuramos. Para descobrir o que você conceitua por verdade toda, é inevitável consultar as pessoas que ela hospeda no mundo íntimo. O amigo debuxou um leve sorriso de quem reúne compreensão e conformidade. Então, nesse parágrafo aqui, nesse diálogo, né, que André Luiz está tendo com Neves, ele traz aqui para nós uma informação bastante importante a respeito, né, dos grupos familiares. Então a gente lê de novo aqui, porque vale a pena a gente compreender. Ele diz assim: você não desconhece que determinado grupo familiar se define como sendo um engenho constituído de peças diferentes, embora ajustadas entre si para a função que lhe cabe. Então, nesse trecho, a gente vai perceber que quando ele coloca no engenho construído, quer dizer, uma máquina que é construída com peças diferentes, mas que trabalham de uma forma conjunta para determinada finalidade. Nesse caso, nós temos então um grupo familiar, onde nós temos aqui pais, filhos, irmãos, pessoas de fora que se envolvem na família, todas elas sendo atraídas para a mesma experiência coletiva com o objetivo de reajuste. Se um espírito falha no seu propósito e outros acertam, nós percebemos ali que cada um está cumprindo o seu papel. E depois cada um responderá
por esse fato, né? Só para a gente lembrar, no caso, por exemplo, de um casal em que se juntam nessa mesma condição para ajustes difíceis, se um cumpre o seu papel e o outro não cumpre o seu papel, embora os dois estejam envolvidos num trabalho coletivo, cada um responde por si. Aquele que cumpriu o seu papel, naturalmente se desvincula daquele quadro doloroso do passado. E aquele que se mantém preso ainda aos equívocos, aos erros, seguirá ainda tendo em torno de si aquela psicosfera de erro que precisará ser ajustada no futuro. Então esses dois acabam se desvinculando, cada um seguindo por caminho, né, que ele próprio construiu. Mas naquele momento todos eles estão juntos. Né? Pois é, Brás, perfeita, né? Nós que não compreendemos. E depois ele coloca aqui também, né, que essa verdade toda, né, que o Neves colocou, e depois lá em cima, né, essa moça disse a verdade toda. E aí então o que André Luiz lembra é que para poder construir a verdade toda, nós temos que ver qual é a ideia que tem uma pessoa, quais ideias tem outras pessoas, e assim cada uma vai trazendo uma parte dessa verdade toda, porque aí nós vamos ver não apenas as experiências que ficam escondidas, né, na intimidade de cada um, mas também as suas motivações. Porque há aqueles que erram por inocência, há aqueles que erram por imaturidade, e há aqueles que erram de uma forma deliberada. Então cada um ali tem o seu motivo, cada um ali tem a sua tendência, né? Pois é, Angelina, bem interessante que o André Luiz coloca aqui, uma passagem bastante que passa de uma forma rápida, né? Quase superficial, se ela não for bem observada. Mas quando ele coloca para nós aqui sobre peças diferentes dentro de uma mesma construção, nós vemos aqui que todas elas trabalham de uma forma harmoniosa, porque essa harmonia vem exatamente das leis divinas, fazendo com que cada indivíduo que cria uma situação envolvendo outras pessoas é gerado em torno deles uma força de atração para que eles possam conviver juntos, cada um na sua posição, com vistas à melhoria, com vistas à transformação. E essa transformação vai acontecer de um modo rápido ou lento para um ou para outro. Então cada um ali dentro da sua posição. E André Luiz segue para nós aqui então. Arrojando-se, porém, ao desconforto com que supunha reverenciar a justiça, lastimou-se áspero. Imagine você, Gilberto, um menino, se o pai auxiliasse, mas Nemésio é um caso de manicômio, não tem jeito. Olhou compadecido para a moça em pranto e salientou. Veja essa menina, correta, fiel, submeteu-se confiante. Que culpa no vaso de porcelana, violentamente estampado por um animal. E esse animal é um garoto que eu amo tanto. Ela poderia ser a esposa que idealiza, mãe digna, dona de casa para um homem de bem. No entanto, lá se vai Gilberto, embeiçado por uma pinóia. Marina e Marita, incrível hajam crescido sob o mesmo teto. São irmãs adotivas, como acontece a serpente e a pomba. Diante da pausa curta, não me fiz tardio nas ponderações. Investi-me indebitamente na posição de conselheiro fortuito e roguei ao companheiro a serenar-se. Achávamo-nos ali para emendar, proteger, realizar o melhor. Certo, o bem suscetível de ser plantado naquele grupo redundaria em socorro a Beatriz. Colocássemos nela o pensamento. A irritação lhe avinagraria o ânimo e ele, Neves, de sentimento azedado, lançaria sobre a filha ingredientes fluídicos, de índole negativa, arruinando-lhe as forças. Paciência e atividade fraterna servir-nos-iam de apoio. Então aqui, enquanto nós percebemos que Neves ainda apresenta ali toda a sua indignação,
Nesse momento, ele deixa novamente de assumir a posição de terapeuta, de auxílio para aquele grupo, para se tornar alguém que vai novamente trazer ali o desequilíbrio. Porque são esses pensamentos de indignação, de ver tudo isso acontecendo, que faria com que as suas ideias fossem lançadas não apenas para o grupo, mas principalmente para a filha que precisava desse apoio. Então a gente vai percebendo aqui como é difícil um espírito auxiliar. Nós vimos várias vezes, em algumas colocações de André Luiz, nos relatos que nós vimos em outras obras, pessoas que vinham correndo, né? Não me lembro exatamente o livro, mas lembro que André Luiz se encontrava com um mentor ali, conversando sobre os trabalhos que eles deveriam realizar, e duas senhoras vieram ali rapidamente para conversar com eles, uma desencarnada e outra em desdobramento, pedindo auxílio, né, para uma pessoa que estava encarnada passando por dificuldades. Não me lembro se ela estava ali com tendências suicidas, não me recordo exatamente. Rapidamente, André Luiz e esse mentor foram em auxílio dessa pessoa. Mas aí a pergunta que a gente faz é, mas aquela senhora que se encontrava ali presente com a família, ela não teria condições de auxiliar aquela pessoa por quem ela tinha afeto? Certamente que sim, mas no momento em que ela se vê envolvida afetivamente com o quadro, ela perde a objetividade. Ela passa a se tornar como uma pessoa envolvida na situação e não aquela que de fora procura prestar o auxílio. Que é exatamente o que a gente já conversou, né? De pegar, por exemplo, um médico, um cirurgião, que vai fazer uma cirurgia no próprio familiar. No momento em que alguma coisa sai errado durante a cirurgia, ou que requer uma atenção maior, se ele não tiver equilíbrio, ele acaba se tornando exatamente ali a causa do fracasso daquela cirurgia. Por isso, então, ele pode até acompanhar, mas quem vai fazer a cirurgia é aquele outro que tem ali a maior serenidade, que tem a maior competência, pelo menos no sentido de se manter distante afetivamente, mas tratar objetivamente do objetivo em que ele se encontra, né? Então, se envolver passionalmente com a situação é algo que certamente ele faz com que nós nos desviemos do foco. Vamos em frente. Metal Rock, bom dia. Então, como André Luiz chama atenção, colocássemos o pensamento em Beatriz, que era ali, né, o centro de todas as atenções, já que Neves se encontrava ali presente no lar, acompanhando a filha naquele processo, né, de desencarnação que estava ali já se desenrolando. Paciência e atividade fraterna servir-nos-iam de apoio. Além do mais, não conseguiríamos precisar até quando perdurariam os sofrimentos físicos da esposa de Nemésio. É justo prever, calcular. Entretanto, poderiam ocorrer determinações superiores, recomendando-lhe fosse prolongado o prazo de estada na Terra. Aqui outro detalhe interessante também, que embora, né, ela estivesse naquele processo de desencarnação pelo avanço da doença que a acometia, poderia haver situações em que seria prolongado o tempo dela. Nós já chegamos a usar aquele termo, né, moratória, que significa que você vai então estendendo o tempo. Nós já até estudamos um livro sobre isso, não me recordo se foi Missionários da Luz, em que nós tínhamos ali 5 pessoas em processo de desencarnação, e uma dessas pessoas em processo, então elas estavam ali já sendo assistidas naquele momento de desencarnação, mas uma acabou conseguindo uma moratória para poder fazer com que a filha, que teria ali um parto difícil, né, que teria dificuldades, para que pudesse ser apoiada. E aí foi concedido a ela que ela ficasse um tempo maior. Mas aí nós vemos assim então que esse tipo de concessão, ele na verdade, exceção e não uma regra. Então, tanto a antecipação de uma desencarnação como o retardamento de uma desencarnação são mecanismos válidos utilizados no plano espiritual, mais uma vez a título de exceção. Então aqui, entretanto, poderiam ocorrer determinações superiores, recomendando lhe fosse prolongado o prazo de estada na Terra. Nada impossível viesse a continuar adstrito ao corpo carnal,
relativamente melhorada por meses, anos talvez, contanto os prognósticos enunciassem a desencarnação para breve. Olha que interessante isso daqui. Nada impossível viesse a continuar adstrita ao corpo carnal, relativamente melhorada, que poderia se estender por anos, talvez, apesar, né, do diagnóstico médico, prever ali que a desencarnação aconteceria em breve. Então os espíritos poderiam agir de uma forma, agindo fluidicamente, revitalizando o corpo dentro das possibilidades, para que ela continuasse encarnada, porque de repente nós não conhecemos aqui qual é a história que vai se desenrolar, mas ela poderia, por exemplo, ser o centro da resolução de todas essas questões. Porque no momento em que ela desencarnasse, o Nemésio estaria liberado, poderia estabelecer uma relação com Marina, afetando todo o grupo. Enquanto ela estava encarnada, tudo aquilo continuava ainda contido. Continuava ali ainda limitado para evitar consequências maiores. Porque basta a gente lembrar, né? Se ela desencarna, Nemésio estaria livre para poder ter ali Marina do jeito que ele queria, e nesse caso nós teríamos ali Marina entre pai e filho. E enquanto ela estava encarnada, o Nemésio se encontrava, entre aspas, preso a ela. E pelo menos não ali agravaria ou complicaria mais a situação. Então, mesmo que ela não tivesse ativa dentro do círculo familiar, a simples presença dela já seria suficiente para poder ali criar um bloqueio para tudo aquilo que estava previsto como consequência dessas relações, né, daquele triângulo ou daquele quadrado amoroso, né, como nós vimos. André colocou: com isso podemos entender que os casos de coma por longos anos podem ajudar de forma indireta os que estão juntos no sofrimento. Sim, podemos colocar dessa forma. Há aqueles que desencarnam rapidamente, há aqueles que aguardam um pouco mais. Então, quer dizer, são causas que nós não compreendemos do porquê aquele espírito estar ali ligado ao corpo físico durante tanto tempo. O espírito tem algo para aprender, a família tem algo para aprender. E aí então são os mistérios, né, que nós não compreendemos, já que todas essas informações se encontram ali nos bastidores e não diante de nós. Aí então vem a questão da fé. Você pode não compreender do porquê daquela situação está acontecendo, mas você acredita que aquilo tem um propósito maior porque você confia nessas leis que regem nossas vidas, que não faz com que elas não fazem, né, com que as nossas vidas sejam ali mera situação do acaso, mas que tenham propósitos maiores, né? Então, várias situações vão acontecendo ao mesmo tempo. Vamos lá. Então poderia estender um pouco mais, né? Mas e se acontece o inverso? Exasperação ou desânimo de nosso lado marcariam o término das possibilidades de cooperação. Os supervisores que nos dirigiam, não obstante compassivos e prestimosos, remover-nos-iam da cabeceira da doente sem a menor dificuldade. Contavam com recursos para localizar-nos em tarefas até mesmo mais suaves e mais reconfortantes. Em outra parte, como quem nos agaloava em serviço. Agiriam assim em proveito da própria doente, impedindo os prejuízos que lhe pudéssemos acarretar com qualquer carga de vibrações desconcertantes. Neves tolerou o aviso com paciência. Então aqui o que ele foi alertado é, da mesma forma que eles poderiam prolongar, os espíritos também poderiam antecipar a desencarnação dela para que ela não sofresse essa carga vibracional negativa que tanto André Luiz como o próprio Neves estavam gerando diante daquela situação que eles acompanhavam. Principalmente Neves, que se encontrava ali diretamente envolvido emocionalmente com a situação. Então a presença dele seria para ela muito mais nocivo do que positivo, porque ele perderia o foco, perderia a objetividade. Então por isso Neves tolerou o aviso com paciência. Acabou rogando compreensão. Retirara-se do convívio familiar por longo tempo. Justificou-se, a fim de adestrar-se em cordura e desprendimento.
Então aqui ele coloca, né, olha, tenha paciência comigo porque, né, eu estou envolvido e tudo mais, né, e depois ele ficou tanto tempo longe da família, porque ele foi para o plano espiritual, ele se adestrou, se instruiu em outras atividades, né, e de repente ele volta para o círculo familiar, além da saudade, do afeto que junta todo mundo, acaba ainda vendo esse problema todo acontecendo. Regressando, no entanto, ao abrigo doméstico, topava a cada instante em si mesmo o homem que fora, comodista, agarrado às raízes consanguíneas, absorvido no bem-estar dos que reputava como sendo flores, no tronco do coração. Sabia-se em prova árdua. Acusava-se analisado, esquadrinhado, sopesado na própria assimilação dos princípios de caridade e indulgência que passara a ministrar, sob o influxo dos mentores sábios e amigos que lhe haviam descerrado a porta das escolas de aperfeiçoamento nas esferas superiores. Então ele reconhecia a prova difícil, né, porque ele tinha instrução, tinha formação para esse tipo de atividade, mas adiante da prova difícil, né, de resistência, principalmente resistência emocional, diante daquilo tudo que ele acompanhava. Ao jeito de qualquer pessoa terrestre, encerrando consigo méritos e falhas, declarou-se disposto a dominar-se e, impelindo-nos a recordar antigos condiscípulos da fase juvenil, quando encorajados e vacilantes ao mesmo tempo, na solução dos problemas de autocontrole, solicitou-nos colaboração a fim de que se mantivesse calado, tanto quanto possível, na presença dos instrutores. A submissão do companheiro dava para comover. Acreditava-se temporariamente perturbado, acentuou humilde. Partilhava as agruras da filha. Voltara instintivamente à agressividade e à extroversão que lhe marcavam o temperamento no passado. Entretanto, comprometia-se à revisão de atitudes. Apesar disso, que lhe relevássemos qualquer desabafo inconveniente quando nos demonstrássemos a sós. Sempre chegava o momento em que ele, por mais aplicado ao burilamento íntimo, sentia que as excitações, longamente acumuladas, lhe pesavam no espírito, qual nuvem de gases comburentes. Desinibia-se ou dementava-se, ao modo de alguém que carregasse bombas estourando no próprio peito. Filo sossegar-se. Não precisava vexar-se daquela maneira. Entendia tudo perfeitamente. De nossa parte, não apresentávamos qualquer traço de superioridade. Também nós, criatura humana desencarnada, conhecíamos de sobra os lances da batalha interior, em que o adversário somos sempre nós mesmos na arena das qualidades inferiores que nos tocam sublimar. Desaconselhável, porém, prosseguir conversando à margem do serviço. Aqui a gente vai lembrar que o próprio André Luiz, embora ali ele tivesse uma imaturidade na época, assim que ele desencarnou, nós acompanhamos em nosso lar, quando ele, depois de um tempo, ele ficou ali naqueles 8 anos, naquele estado complicado de perturbação, e depois então ele volta para o plano espiritual, ali vai para nosso lar, onde então ele começa a se especializar ali nas tarefas de assistência, e quando então bate aquela saudade da família, ele volta para o lar, e ele percebe que a esposa contraiu um segundo matrimônio, que a casa que ele tinha como dele, propriedade pessoal, estava modificada nos móveis, na sua composição, que os filhos já não se lembravam mais dele, ele próprio entrou em desequilíbrio. E ali começou a sentir os mesmos efeitos que ele tinha quando se encontrava naquela região umbralina onde ele ficou tanto tempo preso. Então isso já mostra para nós uma prévia do que é você atuar junto aos seus entes queridos e o que é você trabalhar, não friamente, mas de um modo mais equilibrado, mais técnico, quando você auxilia um grupo com o qual você não tem nenhum vínculo. Então isso mostra que esse estado de humanidade que todos nós temos continua muito vivo, principalmente para nós que nos encontramos ainda tão ligados
ao mundo físico, e na desencarnação não vai ser diferente. Continuaremos ligados da mesma forma. A gente vai lembrar também em Nosso Lar, no livro Libertação, quando então nós lembramos, né, a mãe de Gregório, que veio de esferas superiores, pedir para que André Luiz, mas muito mais do que o André Luiz, eu acho que é Alexandre o nome do mentor, se eu não me engano, mas o orientador do trabalho que se encontrava com ele, para que fosse auxiliar o filho, Gregório, né, naquela cidade do plano espiritual, tão inferior, naquele estado em que ele se encontrava. Então até mesmo ela, naquele estado tão emotivo, tão evoluído, em que ela se apresentava, vindo de esferas superiores, para poder conversar com os espíritos naquele ambiente de Nosso Lar, até mesmo ela vinha pedir essa ajuda, porque via o filho naquela condição de sofrimento. E a mãe de André Luiz também não era diferente, né? Porque ela também veio de esferas superiores, pedindo auxílio para os mentores de Nosso Lar para que auxiliasse André Luiz. E a gente fica pensando, será que ela veio com toda a frieza, dizendo assim, vá lá e auxilia meu filho? Na verdade, ela veio com toda a preocupação, com todo aquele sentimento materno, tão machucado, tão dolorido por ver o filho naquela condição. Ou seja, né, nós não estamos em condições de vermos de uma forma objetiva, mas nós vemos realmente com um sentimento bastante envolvido com as situações, e isso acaba atrapalhando bastante, né, as nossas atividades. Mas também faz parte do aprendizado. André colocou, né, ele disse que se afastou por longo tempo, então por que voltou ao convívio familiar? Foram os espíritos que orientaram para seu aprendizado ou ele quis ir? Não lembro. Aqui nesse caso era como a filha estava desencarnando, ele mesmo veio para poder prestar esse auxílio, com autorização e tudo mais, né? Mas aí nesse caso ele acabou se deparando com essa situação toda, né, envolvendo não apenas, né, a filha nessa condição de infidelidade, mas vendo ali o grupo familiar, o neto, vendo ali aquela jovem próxima, vendo a família dela, então começou a desenovelar toda essa história, né, mostrando ali a relação muito próxima entre todos eles. Depois aqui embaixo então, para a gente já caminhar aqui para o nosso final, Marião colocou, né, acredito que o sentimento, principalmente de mãe, não muda, é doloroso ver o filho ou o filho em situação difícil. Mas nós temos, na verdade, Marion, nesses quadros, sentimentos diversos, né? No caso, por exemplo, no sentimento de a mãe pelo filho, claro que o sentimento materno ele é profundo. Mas se nós pegarmos, por exemplo, como a gente já viu, um companheiro ou companheira, né? Marido, esposa, que desencarna e depois vê aquele companheiro tendo uma outra relação, e esse desencarnado não se desapegou ainda daquele sentimento de posse, é um sentimento também muito profundo, mas nesse caso ele é muito mais tempestuoso, muito mais destrutivo, porque é o sentimento do ciúme, é o sentimento do apego, diferente do sentimento materno, que ele é mais profundo. Então são sentimentos diferentes, ambos profundos. O da mãe, claro, é aquele sentimento muito mais nobre, enquanto que o outro é aquele sentimento muito mais passional e desequilibrado. Mas, ao mesmo tempo, pode ser bastante destrutivo também. E nós vimos, né, lendo os livros de Dona Ivone, se eu não me engano foi Recordações da Mediunidade que ela trouxe para nós, ela falava, por exemplo, que muitos espíritos que eram obsessores, que quando encarnados estavam na condição de escravidão, depois que eles desencarnaram, eles viram aqueles entes queridos que ficaram sendo agredidos, sendo machucados, e esses espíritos então queriam de todas as formas destruir aqueles que eram os ofensores dos seus entes queridos. E aí então Dona Ivone ajudando esses espíritos e ajudando esses encarnados também, ali oferecendo apoio, oferecendo ajuda, ela mesma contava que ela angariava amigos no plano espiritual de uma forma indireta, porque ela ajudava o encarnado e aquele espírito vinculado a esse encarnado, pelo sentimento de gratidão, se aproximava dela, auxiliando quando ela precisava. Então a gente vê assim que o espírito que desencarna, ele continua ainda vinculado ao seu grupo, né? Só que esse vínculo ele pode ser mais equilibrado ou menos desequilibrado,
dependendo do grau de evolução em que esse espírito se encontra. Né? Eliana colocou, né, os sentimentos aqui na Terra é diferente do quadro de quando estamos no mundo espiritual. Não necessariamente, Eliana, porque esse eu comentei com vocês agora, né? Porque quanto mais próximo do grupo familiar o espírito se encontra, o sentimento é o mesmo, embora ele esteja desencarnado. Então, por exemplo, André Luiz, depois desses anos todos de trabalho no plano espiritual, se ele voltasse ao ambiente doméstico onde ele viveu, e ele visse ali uma situação em que ele poderia ajudar, aparentemente ele se apresentaria com bastante equilíbrio. Mas nós temos casos de pessoas que desencarnam e elas se tornam obsessoras da própria família porque ela tem um apego muito profundo. Ele quer de todas as formas destruir, se apossar, controlar aqueles que ficaram porque ele não consegue se desprender. Então tudo vai depender da distância emotiva, digamos assim, não sei se essa seria a expressão correta, mas do grau de equilíbrio em que ele se apresenta no plano espiritual para lidar com esses sentimentos. Então, mais uma vez, quanto mais ligado ao mundo físico, mais semelhante o espírito é. Tanto que o próprio Neves, que nós estamos estudando aqui, ele estando desencarnado, ele sendo um trabalhador e tudo mais, quando ele estava encarnado, ele queria esganar o genro. Ele mostrou esse sentimento impulsivo de agressividade, o típico encarnado, né, indignado. Né? Então, toda a revolta que ele sentiu. E ele era alguém que, aparentemente, pelo que André descrevia para nós, ele era alguém que tinha ali uma condição bastante favorável de trabalhador no plano espiritual. Mas basta você apertar o botão certo que você muda completamente. Então, só para a gente poder finalizar aqui, nós vimos aqui então que André Luiz, então, ele passava a aconselhar Neves, e Neves aqui se justificava, pedindo desculpas e tudo mais, e mostrando ali que ele se dedicaria a essa tarefa. E o próprio irmão, lá atrás, André Luiz mesmo comentava, que o irmão Félix poderia tirá-lo da condição de auxiliar da própria filha, pelo prejuízo que ele poderia estar provocando. Então aqui desaconselhável, porém, prosseguir conversando à margem do serviço. A frágil menina desoprimia-se em pranto. Choro vozeado, não obstante discreto. Soluços. Dispunhamo-nos a intervir, quando sucedeu o inesperado. Então, aqui a gente para um pouquinho, só para não ficar aqui com essa pendência. Cláudio, que era o pai adotivo, batia de leve à porta, de certo incomodado pelo som lastimoso daqueles gemidos que Marita, em vão, buscava reprimir. Respiramos confortados. Então a gente para por aqui. Aqui na minha versão digital, na página número 78. Então aqui agora o Cláudio chega no quarto para poder consolar a filha, que passava por todo aquele sofrimento por causa dessa decepção amorosa, envolvendo então, né, o Gilberto, que era ali o objeto do seu amor, e a irmã Marina, que estava ali agora interferindo naquela relação. Então a gente para por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Essas foram as